Seja mais uma vez bom dia, reforçando aqui, né? Bom dia do nosso pastor, seja muito bem-vindo. Você que está aqui na casa do Senhor Jesus, já continua em pé, vamos louvar, vamos adorar o nome do Senhor Jesus, exaltar aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Glórias a Deus. Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, da casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, da casa voltarei, Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja
igreja será arrebatada. No piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Quem crê que ele irá nos buscar, ele irá nos buscar, igreja. Essa é a promessa dele. Aleluia. Essa manhã, que você possa abrir seu coração para ele, adorar ele com todo o seu coração. Ele está aqui nesse lugar, igreja. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Aleluia, glória a Deus. Se você abrir o seu coração e glorificar ele, abrir a sua boca, glorificar esse Deus, porque só ele é digno de toda a honra e toda a glória. Só ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluias, aleluias, aleluias. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, louvamos e adoramos o teu santo nome, Senhor Jesus. O Messias aguardado, ele vem Agradecemos me a buscar. tua majestade, Deus. Ele vem sobre nós, igreja. Ele vem. O Messias aguardado, Glória, glória, glória. ele vem me buscar. Yeshua, Yeshua, oh, aleluia. O Messias aguardado, Te aguardamos, Senhor Jesus. ele vem me buscar. Te aguardamos, Senhor. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Louva o Senhor Jesus. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvamos e te adoramos, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de te louvar, de te adorar, pela presença dos nossos irmãos aqui na tua casa. Pai Celestial, os abençoa. Abençoa também aqueles que hão de chegar, que estão vindo também, Senhor Jesus. Aleluia.
forte. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vocês tentaram? Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Louva o Senhor Jesus. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Vamos lá, igreja, bem forte. Recebe a cura. Louve ao Senhor Jesus. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu não sei como você chegou aqui hoje, não sei se você está precisando de uma cura, se alguém da sua família está precisando de uma cura. E esse é o momento de clamar ao Senhor Jesus por uma cura. Senhor, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma cura para o meu filho, uma cura para minha mãe, para o meu pai. Esse é o momento de louvar, de clamar ao Senhor Jesus. Busque mais a presença dEle, ore, louve, clame ao Senhor Jesus. Senhor, eu preciso dessa cura em específico, me ajuda, Deus. Estou aqui diante dos teus pés, estou aqui me humilhando diante dos teus pés, Senhor Jesus. Louva ao Senhor Jesus. Recebe a cura, louva, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, merecedor, aleluia. Louvado seja o teu nome. Nós te bendizemos, Pai. Nós te adoramos, Pai. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome. Poder sentar, irmãos. Todos são muito bem-vindos nessa manhã mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome do Senhor. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, te adoramos. Estamos aqui nesta manhã e cremos que o Senhor quer curar, o Senhor quer restaurar cada um de nós, quer renovar o teu espírito, Pai. E eu peço isso em nome do Senhor Jesus, os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que vão estar depois ouvindo em casa, ou qualquer outra pessoa, Deus, adentra essas vidas com teu Espírito Santo, e que haja mesmo cura, haja mesmo, Deus,
a ministração da tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom dia a todos. Paz do Senhor. Amém. Eu vou contar para vocês uma história que eu achei muito interessante. Um escultor, ele recebeu um enorme bloco de granito, do tamanho de uma pessoa. E ele começou a trabalhar nele. E de posse do cinzel e do martelo, ele começou a tirar ou a retirar a matéria em excesso. Porque nenhum escultor começa a esculpir nariz, boca, olhos, sem antes retirar partes do bloco de granito que estão na frente. E assim ele continuou esculpindo. No final de tarde, um menino entrou em seu estúdio, observou os pedaços de pedra no chão e vendo, ou no caso, não vendo nenhuma forma interessante, ele saiu. No outro dia, o escultor continuava trabalhando a pedra, quando novamente o menino entrou, observou e foi embora. Isso aconteceu mais algumas vezes, até que o menino se desinteressou e não veio mais. Meses depois, quando o escultor estava terminando de criar um anjo de pedra, que era o que ele tinha como propósito, o menino entrou. E, deslumbrado, ele gritou: como é que você sabia que ele estava aí dentro? E a gente, com essa história, vê que ensinamento. Porque você só transforma uma pedra num anjo, que no caso era o que seria a escultura pronta ali, se dois fatores estiverem presentes o tempo todo: visão e trabalho. Visão, porque a visão que o escultor tem dentro de si o faz bater na pedra do jeito certo. Isto é, tirando somente o necessário para que as formas do anjo surjam pouco a pouco. Então, não é instantâneo. É um processo cansativo e, muitas vezes, doloroso. Porque os pedaços de pedra, eles podem machucar ao caírem no chão. No entanto, sem a visão, o escultor ele pode bater incansavelmente na pedra e, depois de muitos meses, ele só terá um monte de pedra brita. Porque nenhuma obra de arte surge do trabalho se não houver dentro do artista a visão, isto é, a imagem do objetivo final. E o outro fator é o trabalho. Porque não adianta imaginar o anjo e ficar olhando para o bloco de granito e não fazer nada. É preciso trabalhar, bater na pedra, desgastar, lixar, polir, até que as formas estejam de acordo com a visão que o escultor tenha do produto final. Então, visão e trabalho precisam estar juntos. E quando eu estava pensando nessa história, eu pensei que os bons resultados do trabalho
são consequências do nível de excelência com que nós o realizamos. E o modo como nós fazemos as coisas diz muito a respeito de quem nós somos. Então, vamos colocar o melhor de nós naquilo que nós fazemos para o Senhor. E vamos renovar a nossa disposição para seguir fazendo bem aquilo que nós fazemos. Claro, o corpo cansa, sim. A alma desanima-se quantas vezes. Contudo, também, saiba, como lembrou-nos o profeta Isaías, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Que o nosso Deus nos abençoe nesta manhã e continue falando a cada um de nós, que nós possamos continuar em adoração a esse grande Deus que é o nosso Deus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Essa história é um ensinamento. Glória a Deus por isso. Vamos ficar em pé e vamos ler a palavra para a mensagem desta manhã, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, Marcos, capítulo 5, versículo 21. E nós vamos ler até o 42 da palavra de Deus. Eu vou ler na tradução NVI. Tendo o Senhor Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo o Senhor Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. O Senhor Jesus foi com ele. E aí uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera, aliás, muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar do Senhor Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia quando ela tocou, e o Senhor sentiu, aliás, ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, o Senhor Jesus percebeu que havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem me tocou, Senhor? Mas o Senhor Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, e contou-lhe toda a verdade. Então o Senhor Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre desse teu sofrimento. Enquanto o Senhor Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente lá da sinagoga, e disseram assim: a sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles estiveram dizendo, o Senhor Jesus disse ao dirigente: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente lá da sinagoga, o Senhor Jesus viu o alvoroço, e com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou
ele disse: por que está esse alvoroço? Por que esse lamento? A criança não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir do Senhor Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou aonde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina levantou-se. Ela tinha 12 anos e levantou-se, começou a andar e todos glorificavam a Deus. Amém? Você pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Nosso tema de hoje, desta manhã, é a cura. A cura. Vamos olhar então para essa passagem, que são dois fatos, duas histórias. A primeira, quando Jairo vem ao encontro do Senhor Jesus, a sua filha está à morte, e Jairo vai dizer: Senhor, misericórdia, venha à minha casa, rogo-te que o Senhor imponha as mãos sobre a minha filha para que ela seja curada e viva. Então essa é uma história, e vocês já perceberam que o Senhor Jesus manifestou. Mas eu quero destacar nessa manhã essa mulher com esse sofrimento de hemorragia por 12 anos. E duas coisas dá para perceber aqui: a mulher com 12 anos de sofrimento e a menina 12 anos de vida. Mas focando nessa mulher. Isso vem falando comigo durante esse tempo, uns 15 dias pelo menos, de como nós vivemos um tempo em que as pessoas precisam de cura, seja ela física, seja emocional, seja espiritual, mas é uma necessidade comum no ser humano. Todos nós precisamos de cura. Você pode estar aqui sentado, e glória a Deus por isso. Se você está aqui nessa manhã, é porque você está vivo em primeiro lugar. Glória a Jesus, amém? A segunda situação, provavelmente você passou pela Covid, então você pode glorificar a Deus. Não é verdade? Todos nós que estamos aqui, Deus nos deu mais uma oportunidade de vida. Estamos aqui, passado toda essa situação que ainda não acabou, mas estamos aqui nessa manhã. Então, o sofrimento permeia a humanidade toda. E essa mulher, vocês percebem, se uma pessoa que procurou médicos, todos os meios que ela tinha, todas as condições, e nada dava certo, nada acontecia. Eu fiquei analisando essa mulher, pensando no sofrimento dela, e o sangue é vida. Então, durante esse tempo que ela está lutando consigo mesmo, a vida está indo embora. Certamente, ela foi perdendo forças, perdendo, quem sabe, a percepção das coisas lindas que Deus criou. Porque quando a pessoa está sofrendo, o que mais prende o pensamento e as forças é a dor, o sofrimento. E essa mulher, que eu queria que você entrasse nela também, pensando sobre isso. O que esse sofrimento poderia ter trazendo? Provavelmente ela estaria muito fragilizada, muito sem forças, até físicas. Mas a palavra diz que ouvindo falar do Senhor Jesus, e eu sei, meus irmãos, nós estamos aqui, você cada quarta-feira, ou dias de células, no culto de oração, no culto domingo, você está ouvindo a palavra. Mas eu quero que você perceba, ela ouvindo falar que era do Senhor Jesus. Certamente ela poderia ter já informações, porque conhecendo a passagem da palavra de Deus, Isaías 61, quando o Senhor Jesus, então, pelo Espírito, que Ele veio para trazer libertação àquelas pessoas presas às garras do inimigo, pessoas em sofrimento, pessoas sem esperanças, pessoas que estão vivendo com tantas batalhas na sua vida, o Senhor Jesus veio. Certamente essa mulher conhecia alguma coisa, porque ela ouvindo falar do Senhor Jesus, eu peço que você pense comigo agora. Quando você ouve
a palavra, o nome, Senhor Jesus, o que significa para você? Para mim significa que um dia eu fui liberto. Para mim significa que um dia eu fui curado. Para mim significa que um dia eu fui perdoado. Para mim significa que esse nome do Senhor Jesus me resgatou, me trouxe uma nova vida, uma nova esperança, um novo ânimo para continuar. Porque antes disso, os meus pensamentos eram pensamentos de morte. Então, quando você pensa em Senhor Jesus, pense nessa pessoa de Deus, no seu Filho Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que nos ama de tal maneira que se entregou ali na cruz do Calvário, levando sobre si os seus pecados. Então não é só ouvir do Senhor Jesus, é ter esse pensamento que a sua alma veja isso, quanto que você e quanto que nós somos abençoados por causa da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Se você concorda comigo, pode aplaudir o Senhor Jesus, Ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que ela pensou, mas a Bíblia diz que ela, ouvindo do Senhor Jesus, e aí eu quero fazer algumas aplicações. Quando você ouve falar do Senhor Jesus, quando você ouve a palavra de Deus, nunca perca a oportunidade de ser abençoado. Amém? Então, nessa manhã, nós estamos aqui em culto, e o Espírito de Deus está aqui conosco, está ministrando a minha vida, nos dando essa percepção, como a pastora falou. Uma coisa é você ter uma visão, e se você tem uma visão do Senhor Jesus distorcida, uma visão somente religiosa, uma visão somente de alguém que morreu na cruz, mas que você não tem uma visão que esse amor é o amor da vida, o amor da esperança, o amor que transforma, o amor que nos dá uma condição de crermos que um dia estaremos com o Senhor Jesus para sempre. Essa deve ser a sua visão do Senhor Jesus. Muitas pessoas ouvem falar do Senhor Jesus, muitas pessoas até acreditam, mas não têm uma percepção espiritual de que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que um dia voltará. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. E então ela, ouvindo o Senhor Jesus, ela vê uma oportunidade. Nessa manhã, eu e você temos uma oportunidade. Estamos aqui, uma oportunidade preciosa de sermos tocados e abençoados pelo Senhor. Essa oportunidade, hoje, pode até se repetir, mas hoje é o dia. A palavra diz assim que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Pastor, o que é isso? É não crer. A incredulidade, meus irmãos, cega a pessoa, deixa ela sem sentimento, parece que a pessoa não consegue entender que é uma oportunidade que todos temos. Mas, como toda oportunidade, tem desafios. Ela tinha um desafio muito grande, porque pensa, de repente, no jeito que ela estava, o que ela estava, como é que ela devia estar se segurando, a vergonha, o medo, os preconceitos. Como é que ela ia poder, sabendo que a cultura da época era uma rejeição por aquilo, mas ela tinha que enfrentar. Ela tinha uma oportunidade, e poderia ser a última. Mas, a palavra diz que ela, no seu pensamento, ela estava ali pensando, certamente antes dela entrar, porque veja, a multidão que seguia o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus ele tinha terminado o momento de tratamento, quando ele teve... No capítulo anterior, vocês vão verificar que houve ali demônios, disse que tantos demônios, aquele moço que estava lá, e o Senhor Jesus libertou, chamado Gesareno lá, e agora ele está vindo, toda aquela notícia se espalhava. Então era muita gente sofrendo, muita gente querendo ser abençoado e curado. E como é que ela vai enfrentar essa multidão? Eu digo para você, quando você tem uma oportunidade, não importa o obstáculo que está na sua frente,
Quais os obstáculos que estão aí para, de uma forma ou outra, impedindo de você chegar até onde você precisa chegar, que é na presença do Senhor Jesus. Que nessa manhã, aquilo que está aí no seu coração, na sua vida, na sua família, nos seus propósitos, seja de vida, seja de trabalho, você certamente percebe, tem tantas coisas para superar, tantas coisas para vencer. E nem sempre nós estamos totalmente preparados. Aliás, nem sempre, dependemos muito do Senhor mesmo, totalmente. Essa mulher viu aquilo, viu uma oportunidade, e ela vai ter uma iniciativa. Então, quando você vê uma oportunidade, você precisa entender que todos os paradigmas, todas as coisas que são contrárias, você precisa ter uma iniciativa, ir de encontro, e não esperar, mas ir de encontro àquilo que está pela frente. Eu já contei uma história aqui para vocês, vou repetir. Quando eu estava trabalhando, então, com um menino ainda jovem, lá, 18 anos, e eu trabalhava de office boy numa empresa, e a pessoa que nós temos uma amizade muito grande na época, que trabalhava na diretoria, falou para mim assim: você vá no Bamirindos, que estão fazendo teste para você trabalhar, jovens, e pode ir, e eu dou conta aqui, pode deixar comigo. E eu fui. E aquele ano eu estava, eu estudei muito mais tarde, comecei meus estudos aí aos 15 anos, mas eu estava então no quarto ano, no tempo a gente chamava de ginásio, na verdade colegial na época. Eu já tinha, pelas notas que eu tinha, era mês de junho, eu já tinha passado, porque tirei notas boas em todas as matérias, então eu já tinha passado por notas. E quando eu fui fazer o teste, a moça falou: bom, você tem já a formação? Eu falei: olha, eu tenho notas. Ela falou: não, então você não pode fazer o teste. Eu falei: moça, eu já passei, eu só dependo agora de chegar até o final do ano, mas eu já passei. Ela falou: mas você não pode fazer. Mas moça, e eu tinha recém-convertido. Então, o Espírito Santo e a fé que eu estava experimentando no Senhor Jesus me dava condições de enfrentar aquela situação. E falei 2, 3 vezes, eu cheguei a um ponto e falei assim: moça, faz favor, entra lá e fala com o teu chefe, diga que eu estou pedindo uma oportunidade. Ela entrou lá e voltou. E eu penso que ele deve ter falado assim: não vai passar mesmo, então deixa que faça o teste. E eu fui fazer o teste depois, com outros jovens, tínhamos uma sala lá, 20 jovens mais ou menos, e o teste era da datilografia, meus irmãos. Naquele tempo era assim, né? Tem gente que talvez nem sabe que é uma máquina de datilografia. Mas eu não tinha curso, eu tinha um cantinho que eu ficava lá, tinha uma máquina lá no trabalho, e eu treinava com o dedo, com 2 dedos. E deu um momento ali para fazer, eu tinha um texto para ler e datilografar. Quando ela deu o sinal, quando eu der o sinal para parar, todo mundo tem que parar. Então, tá. Quando ela deu o sinal, eu comecei. E foi lá. Bati o que podia, tudo que eu podia fazer, mas antes disso, eu tinha feito uma oração ao meu Deus, pedindo: Senhor, o Senhor sabe que isso é muito difícil, é um obstáculo muito grande, mas eu creio que o Senhor pode me dar uma oportunidade e eu quero aproveitar essa oportunidade. E ali, no dia, uma semana depois, voltamos para o teste, e aí uma pessoa estava assim no local, talvez como esse aqui que eu estou agora, começou a falar os nomes da pessoa, falou A, B, B, C, passou no L, que é meu nome é Luiz Pedroso, passou por L, não falou meu nome, falou outros, e falou tantos nomes, e não mencionou. Mas ali ainda, assim, ainda mesmo o Espírito Santo me deixou quietinho, e aí ele falou assim: todos que eu mencionei o nome, pode ir embora, e os que eu não mencionei, vem comigo. Ou seja, eu nunca vi isso, né? Quer dizer, os reprovados foram mencionados, e eu não fui, mas estava aprovado. Então, fui aprovado. Mas enfrentei esse obstáculo pela fé, e pela fé estou aqui agora para glorificar o Senhor Jesus. Quer dizer, consegui, pela graça de Deus, entrar num trabalho e me aposentar como gerente de banco nos últimos tempos. Louvado seja o Senhor Jesus. Hoje estou aqui para glorificar o Senhor. Essa mulher tem isso, então ela tem uma oportunidade, tem um desafio muito grande, que é a multidão, que é a sua situação pessoal, que é a sua vida, com certamente quantas coisas que está passando no seu pensamento, mas ela, nesse momento, eu quero falar então, o que representa o pensamento, meus irmãos. O pensamento é o comando da sua vida. Ela pensa consigo mesmo: não, mas se eu tocar, eu vou chegar por trás,
e eu vou tocar, porque eu serei curada. Cada vez que você quiser vir à casa de Deus, pense nisso. Eu vou lá, e o Senhor vai me tocar, ou eu vou tocar pela fé, e serei curado. Tantas curas, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer que então, quando ela toca, ela é curada. O pensamento nosso, nós lutamos com isso, porque muitas vezes a situação, as dores, o sofrimento, nos vai só faz com que os nossos pensamentos fiquem naquilo que estamos vivendo. Então, é preciso graça mesmo, é só mesmo pela ação do Espírito Santo de Deus, pela ação da palavra de Deus. Por isso a importância da palavra estar totalmente na sua vida, nas nossas vidas, nossa mente, nosso coração, porque o que vai nos dar, impulsionar, ir de encontro, é quando nós temos pela palavra. Não, mas a palavra de Deus diz que para Deus não há nada impossível, para Deus nada é impossível, e agindo o Senhor, quem impedirá? E eu vou fazer isso agora em nome do Senhor Jesus. Amém? É isso que nos motiva a avançar. Então, nessa manhã, eu quero que você pense primeiro. Primeiro, nós estamos oportunidade. Cada dia é uma oportunidade da vida. E a oportunidade da vida, meus irmãos, eu ministrei essa semana sobre isso. Você precisa entender que o Senhor Deus, o Senhor Jesus está operando pela fé na rotina da sua vida. Às vezes a pessoa acha que a fé só vai operar naqueles momentos de conflito, no trabalho, na família, no hospital, diante de uma pessoa doente. Não, na sua rotina você pode entender isso. A sua fé precisa ser aplicada. Senhor, obrigado pelo que estou fazendo aqui agora. Obrigado por esse trabalho. Obrigado, Senhor Deus, porque eu não estou fazendo trabalho aqui só para ganhar o pão. Eu estou fazendo um trabalho que eu quero construir, quero crescer na minha vida. Então isso é a rotina da vida, mas que você pode aplicar em toda ela, todo o tempo. Posso ouvir um amém? Amém. É importante isso, meus irmãos. E o pensamento? O pensamento, ele pode ser e deve ser sempre cheio da palavra de Deus. Por isso a leitura, meus irmãos. Hoje é um tempo complicado. As pessoas hoje mais veem o celular, mais veem mensagens, e é um alvoroço, vou chamar assim, de informações. Muitas informações e pouca formação. A formação vem para você pegar um livro e ler. Sabe, eu tenho orado a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma memória espiritual, que não esqueça da palavra, que eu tenha lembrança de Gênesis, Apocalipse, de tudo aquilo que o Senhor tem falado. Claro que isso é um desafio muito grande, mas que o Senhor me ajude a ter uma memória, um pensamento de fé. Então, quando você tem um pensamento de fé, por exemplo, eu olho aqui para a cruz, é um pensamento, já lembro aqui. Foi ali na cruz que o Senhor levou sobre si os meus pecados, ali que Ele sofreu toda a questão da humanidade, tudo ali estava sobre Ele naquele momento. Mas, se eu só olhar isso e ter a memória, ainda não resolve. Porque eu vou ter que tomar o passo de aceitar esse sofrimento, aceitar isso que o Senhor fez por mim e tomar uma atitude. A cura acontece nas oportunidades e acontece a partir do pensamento de agir, pensamento de ir de encontro, de não se acomodar, não ficar naquela situação olhando para aquilo que pode acontecer, mas não fazer nada. Então precisamos entender isso, o nosso pensamento. E aí a palavra vai falar sobre isso, quando nós lemos aqui, que ela pensando sobre aquilo, vendo a multidão, mas ela foi de encontro e tocou no Senhor Jesus. Aí eu penso, como é que seria, né? A gente não sabe, se ela de repente teve que tocar na hora, na parte de lá embaixo, mais humilhante ainda, mas como é que ela passou pela multidão? Nós não sabemos, a Bíblia não fala, mas ela diz que ela chegou e tocou no Senhor Jesus. Tocou no Senhor Jesus, recebeu o toque de cura, recebeu o poder de Deus passando na vida dela, e aquilo dá uma coisa, certamente algo extraordinário. Eu quero dizer para você, existe uma enfermidade que todos, de uma maneira ou outra, estão doentes. Chama-se pecado. Pecado de não crer na pessoa do Senhor Jesus. Então, quando você toca, como é que eu toco? Quando eu, com meu coração, pensando com a minha mente, mas olhando para o meu coração, para a minha condição, dizer, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor me perdoe do meu pecado.
do pecado de muitas vezes não crer, do pecado que muitas vezes se transforma em incredulidade. Senhor Jesus, perdoa-me. E quando você pede perdão, aí acontece o milagre da cura e do perdão dos pecados. Pensamentos. O que se passa no seu pensamento? Quais são os seus pensamentos em relação ao Senhor Jesus? É isso que eu quero deixar para vocês nessa manhã. A oportunidade, os pensamentos, mas tem uma outra situação aqui. O Senhor Jesus, conhecendo que saiu poder, faz uma pergunta: quem me tocou? E os discípulos, naturalmente, vão dizer: Senhor, todo mundo te toca, todo mundo está tocando. Você vê quanta gente aqui está empurrando, querendo tocar no Senhor. Não, que algo diferente acontece. Então eu digo para você, você pode tomar no meio de uma multidão, mas quando você está na multidão, quando você está lá na multidão, no meio da sua vida, do dia a dia, lembre-se que a sua fé é o que toca o coração de Deus. A sua fé é pela gratidão, por dizer: Senhor, muito obrigado, porque estou aqui, porque o Senhor me deu essa condição, essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero concluir essa mensagem pensando nisso. O que o Senhor Jesus estava requerendo nesse momento? E essa mulher vai dizer então que ela prostra-se diante do Senhor. Prostra-se diante do Senhor. Prostrar-se é uma atitude de adoração, reconhecendo que aqui está Deus na pessoa do Senhor Jesus. Então a confissão é uma atitude que você está demonstrando não só a sua fé agora, mas uma rendição. Está dizendo: Senhor Jesus, com os meus lábios, como diz Romanos, capítulo 10, 9 e 10, que se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em seu coração creres que Ele é o Senhor, você será salvo. Então é uma atitude da alma, agora é a alma que entra. Não é mais o pensamento, agora o pensamento nos deu condições de entender que ali está o Senhor Jesus, Rei do Senhor, Senhor dos Senhores, aquele que operou, aquele que vem operando, e que eu estou sabendo que cegos estão vendo, que pessoas aleijadas o Senhor tem trazido, que pessoas oprimidas pelo inimigo têm sido libertas. Então eu estou vendo a pessoa do Senhor Jesus nessa perspectiva, e que dessas pessoas que precisam de ajuda eu também preciso. Então eu vou diante disso, meu pensamento de fé faz eu avançar, não perder a oportunidade, mas agora eu tenho que confessar, eu preciso confessar. E a confissão, o Senhor Jesus fala para ela, quando ela confessa, prostra e declara a verdade. Meus irmãos, é claro que quando você está na oração, certamente se faz isso, eu faço, todos nós fazemos, mas na oração, quando você está sozinho lá no seu quarto, não dá para tentar justificar para Deus. É o momento que você vai derramar a sua alma e vai dizer: Senhor Jesus, o Senhor veio ao meu coração, o Senhor sabe do que fiz esse dia, do que eu preciso, eu quero um encontro com o Senhor, sabe, eu tenho essa atitude cada madrugada, especialmente de madrugada, quando eu estou na oração, eu digo: Senhor, o Senhor está aqui comigo, o Senhor está aqui comigo. Então você pode entender isso, o Senhor está presente, o Senhor está presente agora, o Senhor é onisciente, ou seja, Ele sabe o que se passa nos seus pensamentos, e nesse momento, ela vai fazer, ela reconhece, adora o Senhor Jesus e diz: olha, Senhor, fui eu mesmo, eu toquei, porque eu venho sofrendo. Certamente ela poderia estar dizendo isso, mas o Senhor já sabia, 12 anos, mas agora estou aqui, liberta. Então, liberta disso. E eu quero dizer para você, quando você aproveita a oportunidade, quando os teus pensamentos levam a você na palavra de Deus, e você é alimentado pela palavra, e você confessa com gratidão, com adoração, eu vou dizer para mais, o Senhor Jesus tem mais. Amém? O Senhor Jesus tem mais. Ele poderia simplesmente dizer assim: você está abençoado, então pode ir. Não, o Senhor diz assim: filha, veja bem, filha, olha aí, todo ser humano é uma criatura. Quando você tem uma experiência de salvação, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, a palavra diz assim que você passa a ser filho. Então, ele poderia ter dito mulher, ou de repente podia ter falado o nome dela, porque certamente poderia perguntar o nome, como é teu nome? Ele já chama de filha. E se tem coisa maravilhosa de Deus para mim e para você,
é sermos filhos do Deus Altíssimo. Sermos cuidados por um Deus que nos quer nas suas mãos, porque Ele tem um propósito, tem um plano para você. Jovem, Deus tem um propósito lindo para a sua vida. Quem está falando com você, são mais de 50 anos de vida com Jesus. E dou graças a Deus que o dia que eu decidi pelo Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus tem mais, tem mais. O Senhor tem mais do que a cura para você. Ele tem mais do que você pensa, ou imagina, diz a palavra de Deus, Efésios 3:20. Amém? Deus tem muito mais. E aí ele diz assim: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Vai em paz. A paz, ela só adentra no nosso coração quando há perdão dos pecados. Quando o Senhor diz, paz seja convosco, Ele já derramou perdão. É o que nós estamos chamando agora, nossos grupos de células, casa de paz, porque ali entrou o Senhor Jesus. Amém? Então Ele fala isso, vai em paz, a tua fé te salvou. Ser curada desse teu mal. Você tem uma caminhada, você tem um propósito, certamente você vai poder, a sua família, construir e realizar os seus sonhos, que nós cantamos aqui. Ser curada, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé, vamos orar. Graças te damos, Senhor. Graças te damos nesse momento de cura. Louvado seja o nome do Senhor. E você que está pela internet, está numa cama, está no hospital, está em desespero, o Senhor Jesus te ama. E Ele quer tocar a sua vida. E nós vamos orar por isso agora em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, quando eu olho esse quadro dessa mulher, eu vejo o quanto que o Senhor é maravilhoso. E nós estamos aqui nessa manhã e queremos em nome do Senhor declarar cura. Seja ela emocional, pode ter marcas aqui na vida de alguém, trazendo por anos. Esse é o momento que eu quero declarar essa cura em nome do Senhor Jesus. Declaro cura também emocional, física, seja ela família, seja uma restauração, nós declaramos cura em nome do Senhor Jesus. Amém.